Olá, imortais! Bom, essa é uma história pouco explorada, mas como foi um pedido de um inscrito, tentamos ao máximo buscar fontes para sair algo sobre este personagem. Deu trabalho para fazer, mesmo sendo um texto pequeno, porém valioso para quem quer conhecer mais sobre este personagem. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal se não é inscrito. Ative as notificações e comente qual personagem com participação minúscula você gostaria que tentássemos contar a história dele aqui. Entretanto, neste vídeo é hora de falar a história de Charles Iverson. Romances imortais. Há histórias que parecem saídas diretamente de nossos piores pesadelos. Histórias que nos deixam com um arrepio na espinha, questionando a realidade e a moralidade do mundo em que vivemos. A história sombria de Charles Iverson é uma dessas histórias. Charles Iverson, um homem aparentemente comum, teve sua vida marcada por tragédias e segredos sombrios que o perseguiram até o fim de seus dias. Sua história é uma das mais intrigantes e perturbadoras de toda a saga Crepúsculo, revelando um lado obscuro e desconhecido do universo criado por Stephenie Meyer. Charles Iverson, o primeiro marido de Esme Cullen, era um homem com uma personalidade abusiva, que se escondia sob um exterior gentil. Ele nasceu no final do século XIX e se casou com Esme enquanto ela ainda era humana. No entanto, sua violência e imprevisibilidade afastaram sua esposa quando ela engravidou, escapando assim de sua influência opressora. As amigas de Esme começaram a se casar e com o tempo ela era a única solteira, pois ela não conseguiu encontrar alguém que estivesse à altura de suas lembranças de Carlisle. Ela tentou seguir uma carreira de professora em outra cidade, mas como todos sabemos naquele tempo, quem manda é o pai. Então seu pai não aceitou e em vez disso, a pressionou a aceitar o pedido de casamento do filho de um amigo da família, vários anos mais velho. Diga-se de passagem, Charles Iverson tinha boas perspectivas, então Esme aceitou para agradar o pai. Porém, em particular, Charles era muito diferente do que se mostrava em público. Esme tentou voltar para a casa dos pais e falou que Charles batia nela, mas seu pai negou e falou para ela ser uma boa esposa e ficar quieta. Durante a Primeira Guerra Mundial, Charles foi convocado como soldado, deixando assim Esme em paz pela primeira vez. Desde o casamento, no entanto, quando ele retornou em 1919, a violência voltou com força total. Esme ficou desesperada quando descobriu que estava grávida em 1920, e a ideia de criar um filho com um homem tão abusivo era insuportável, e então ela decidiu fugir. Charles a encontrou pela primeira vez na casa de um primo, mas Esme conseguiu escapar antes que ele pudesse alcançá-la. Dessa vez, ela não olhou para trás e nunca mais o viu. Ela se mudou para outra cidade e fingiu ser uma viúva da guerra, para se proteger de seu ex-marido. Então Esme tentou seguir em frente, mas as cicatrizes emocionais do que sofreu nas mãos de Charles ainda estavam presentes. Presumivelmente, Charles nunca soube da existência de seu filho, que morreu logo após o nascimento. Ele também não sabia sobre a tentativa de suicídio de Esme e a transformação dela em vampira por Carlisle Cullen, seu segundo marido. Anos depois, Edward Cullen, gravem isso, viu? Edward Cullen decidiu seguir um estilo de vida nômade tradicional de vampiros e acreditava que sua alimentação era justificável se ele matasse apenas criminosos. E foi então que ele encontrou Charles, sua primeira vítima. Edward não sentiu nenhuma culpa por sua morte, pois considerava que Charles merecia o que lhe aconteceu. Como é descrito Charles Iverson na microsérie The Storytellers Twilight Saga, episódio Mask, no curta-metragem Mask, Charles Iverson é descrito brevemente como um homem com cabelo loiro curto, olhos azuis e pele pálida. Sua aparência é de um cavalheiro, com uma constituição masculina que complementa sua elegante roupa. Embora sua aparição tenha sido breve, é possível perceber que Charles tinha uma presença marcante. Sua personalidade, no entanto, é retratada como abusiva e violenta e imprevisível, o que pode ter influenciado sua aparência que esconde uma personalidade sombria. Apesar de sua breve aparição, a descrição de Charles Iverson no curta-metragem Mask fornece um vislumbre de sua aparência física e de como ele se apresentava ao mundo, deixando implícita a existência de um lado obscuro. Algumas curiosidades do episódio Mask. O episódio Mask de The Storytellers Twilight Saga é um dos vários curta-metragens produzidos para a celebração do 10º aniversário da franquia cinematográfica Twilight. Aqui estão algumas curiosidades sobre este episódio. O ator Ed Troy foi escalado para interpretar Charles Iverson, o primeiro marido de Esme Cullen. Mask foi dirigido por Kate Carson e escrito por Jennifer Hudson. Hudson
é mais conhecida por seu trabalho como roteirista em séries de televisão como Breaking Bad e Better Call Saul. O episódio foi filmado em Louisiana, nos Estados Unidos. A atriz Chantal Van Santen foi escolhida para interpretar Esme Cullen nesse episódio. Van Santen é mais conhecida por seu trabalho em séries de televisão como The Flash e One Tree Hill. O episódio foi lançado em 13 de julho de 2015, juntamente com outros episódios de The Storytellers Twilight Saga. A música do episódio foi composta por André Frato e Lia Siegel. Mask foi produzido com um orçamento relativamente baixo, mas recebeu elogios por suas belas paisagens e fotografia. O episódio recebeu críticas mistas, com alguns elogiando a atuação de Van Santen e outros achando a história um pouco confusa. Apesar das críticas mistas, Mask continua sendo uma adição interessante à franquia Twilight e fornece mais informações sobre a vida de Esme Cullen depois de sua transformação em vampira. Uma história curta, mas com bastante detalhes, vocês não acham? Mas quero contar um segredo para vocês. Está chegando a hora de contar uma história em forma de documentário aqui no canal. E essa história é de Edward Cullen, a qual lançaremos no dia do aniversário do personagem, que é 20 de junho. Então prepara a pipoca para ficar muitos minutos de frente à telinha para esta super história. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e comente aqui o que achou da história de Charles Iverson. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.